Eu gostaria de começar com um versículo que eu considero um dos mais preciosos da Bíblia. É João 6,57. Como o Pai vivo me enviou, e eu vivo pelo Pai, ou pela vida do Pai. Essa é uma frase espetacular. Eu vivo pelo Pai. Quando Jesus nasceu de Maria, ele adquiriu uma vida humana. Deus acrescentou alguma coisa, né? Um corpo humano e uma vida humana que ele não tinha antes. Adquiriu este corpo e uma vida humana. Esta vida humana foi igual à nossa, apesar da doutrina da Igreja Católica tem que Maria era sem pecado, mas de fato Maria foi pecadora igual a todos nós. Então Jesus recebeu de Maria uma vida humana que pecava, mas também foi a primeira pessoa a chegar na Terra com a vida do Pai, a vida divina. E ele vivia pelo Pai. Ou seja, a vida do Pai foi a fonte da vida dele, de falar, de pensar, de decidir, de agir. Ele fala em outro lugar que, isso é João 14:10, as palavras que eu lhes digo não se originam em mim mesmo, mas no Pai que vive em mim. Ele é aquele realizando as suas obras através de mim. Então, mesmo as palavras que Jesus falava não tinham origem nele. A fonte era o Pai. Que o Pai que vivia nele dava fonte de palavras, obras e tudo. E por consequência disso, ele exibia a vida do Pai. Ele vivia uma vida reta, correta, pura e sem pecado. Então, uma vez que morreu, ressuscitou, ofereceu a gente esta mesma vida. Como Jesus vivia pelo Pai, também podemos e devemos viver da mesma maneira. Não pela vida que recebemos de nossos pais, a vida humana, mas a vida que recebemos do Pai Celeste, a vida sobrenatural, a vida que não peca. Então, esta vida foi dada com o intuito de ser a fonte de nosso viver, de nosso interagir, de nosso pensar, de nosso desejar. Já pensou em ter desejos sobrenaturais? Alvos sobrenaturais? Pensamentos divinos? Palavras que não têm origem em si mesmo? Atos que Deus faz por meio de você? Irmãos, isso não é uma coisa além de nosso alcance, coisa sublime, coisa inacessível. Isso é cristianismo normal. Isso é o padrão que Jesus nos mostrou. Eu vivo pelo Pai. E aquele que de mim alimenta, de mim viverá. Ou seja, também ter a mesma fonte de vida. É uma coisa divina, borbulhando, transbordando. Lembra que Jesus falou para a mulher samaritana? Se ela crê nele, vai ter um manancial de vida, borbulhando, transbordando. Gente, isso é a fonte
de nossa vida. Temos Deus dentro de nós. A tendência humana, uma vez que recebemos Jesus, é tentar viver corretamente, mas usando nossos próprios meios, dependendo de nossa própria vida. Porque nós nós nascemos, crescemos, costumamos viver pela nossa própria vida. A gente pensar, decidir, sentir, querer. E a gente tenta ajustar nosso pensar, nosso viver, para adequar às exigências das Escrituras, o padrão divino. Mas nunca chega. A gente pode produzir uma imitação, uma aproximação, mas não é uma vida justa. O ser humano tentando viver corretamente. Mas em vez de tentar viver Cristo, temos uma outra fonte, a fonte de vida que nasceu dentro de nós. E podemos viver pela vida de Deus. Quando Deus abriu meus olhos, eu enxerguei esta verdade. Foi uma revolução em minha vida cristã. Antes, estava tentando ser cristão. Mas depois eu enxerguei, puxa, isso é em vão. Não posso, não consigo. Mas eu posso entrar num descanso total. Chega tentar ser cristão. Chega tentar viver corretamente. Tem outra fonte, tem outra vida. A vida do Pai. E se alimentar de Deus, Ele ser nosso alimento, nossa fonte, muda tudo. Que a gente pode viver como Ele vivia, pelo Pai. A Bíblia fala sobre tendo a mente de Cristo. Fala, nós temos a mente de Cristo. Mas o tempo verbal, no grego, não é já temos. Estamos tendo, estamos adquirindo. Como? Por exemplo, como a gente vai mudar nossos pensamentos? Tentar pegar, eu conheço cristão tentando fiscalizar seu pensar e identificar todo o pensamento errado e tentar dar um jeito para corrigir o pensamento. Nós, gente, que trabalhoso. Nós temos a mente de Cristo por quê? Nós temos a vida de Cristo. Esta vida pensa. Esta vida tem pensamentos. E quanto mais aproximamos a fonte de vida, cultivamos intimidade com Deus, aproximamos a pessoa e temos comunhão com Ele, nós enxergamos, sentimos os pensamentos dele. Quando andamos no Espírito, andamos junto com Ele, na presença dele, Ele vai compartilhar os pensamentos dele, opiniões, ideias, decisões. Eu lembro, talvez já falei isso, mas aguentei porque o velho sempre se repete, né? Então, há poucos anos eu encontrei com o primo de Lisbão. Mais alto, mais feio, tudo do que Lisbão. Grandão. Mas quando vi ele pela primeira vez, surgiu no meu coração um amor. Um amor, cara, grande, feio, calvo. Mas eu senti Deus ama ele. Ele me deu um sentimento que não tinha origem em mim, não é meu amor.
Meu amor não vale, viu? Mas o amor de Deus que surgiu em mim. Ou seja, Deus tem pensamentos, tem sentimentos, tem desejos que Ele quer compartilhar conosco, que estão embutidos nesta vida dele. A vida dele é a vida completa. A vida eterna não é nossa vida continuando para sempre, mas a vida que sempre existia, nascendo em nós e crescendo em nós e tomando posse de nós, e acaba sendo nosso viver e nosso dia a dia, nosso relacionamento com nossos cônjuges, nossas famílias, outras pessoas em redor. As palavras que você está dizendo têm origem aonde? Se tivesse origem na fonte de vida, você vai expressar divindade às pessoas em seu redor. Pessoas na fila do banco, pessoas no posto, pessoas na loja. Ou, mais difícil ainda, pessoas em casa. Sua esposa, seu marido, falando coisas que Deus está falando aí. Claro, você tem liberdade total de falar suas próprias palavras. Eu conheço um casal que cada um odeia o outro. Mas não conseguiram viver juntos. Uma coisa natural, uma vida de erros, dificuldades, palavras cruéis faladas, situações difíceis vividas. É uma reação natural da carne desenvolver um ódio para a pessoa. Mas existe uma outra fonte. Não tem que viver pela nossa vida. Você pode amar pessoas não amáveis. Como? Achar aquele plug cuja fonte é Deus. Achar em Deus outras reações, outros sentimentos, outros pensamentos, outras opiniões, e outro querer, outro desejo. Claro que tem outro lado da moeda, né? Esta vida natural tem que morrer. Quando vive, se expressa, se revela. E tem muita gente esperando a segunda vinda, quando seremos transformados num instante, num piscar de olhos. E pensando, puxa, eu sei que não sou perfeito, não ajo perfeitamente, não penso de uma maneira santa, mas esperança, porque quando Jesus vier, no instante, no piscar de olhos, tudo isso vai mudar. Só que não vai mudar. Este versículo está falando sobre a glorificação de nosso corpo. Nosso corpo vai mudar instantaneamente, vai ser glorificado. Mas o homem interior tem que mudar agora. Hoje é o dia de salvação, né? Deus providenciou para nós um meio, chama de transformação, pelo qual a gente pode entrar na morte de Cristo e experimentar a ressurreição. Muita gente chega ao Cristo sem uma parte do Evangelho. Eles chegam a Cristo para cura, bênção, soluções, mas sem a informação que existe uma crucificação no meio disso. Crucificação de quem? Eu e você.
se nós enxergamos, e espero que enxergamos, o que existe dentro de nós, de mal, não sei se enxergamos, mas pela graça de Deus precisamos enxergar. Cada um de nós é capaz de tudo. Capaz de matar, capaz de roubar, capaz de mentir. Cada um de nós. Mas se não enxergamos o que somos, no fundo do fundo, pessoas dignas de morte. Se não enxergarmos isso, falta luz, falta iluminação. Que não existe pessoa nenhuma que não é capaz de o mais cruel e ruim pecado. E não tem cura disso. Isso é verdade. Nós somos pecadores. Pecador. Paulo, talvez o apóstolo mais usado por Deus, até hoje está usando ele, os escritos dele são usados, consentiu, apoiou a morte dos outros, achando que estava servindo Deus para matar a gente. Não somos diferentes, irmão. No fundo do fundo, existe uma vida caída, muito caída. A gente tenta esconder isso de nós, esconder isso dos outros e esconder isso de Deus. Mas quando estamos escondendo isso de nós mesmos, dos outros e de Deus, não chega a solução. Quando estamos fingindo de ser bonzinhos, não chega a morte. Nós temos que querer morrer. Jesus fala, você tem que odiar sua própria vida. Por que vai odiar a sua vida? Porque viu o que é, vislumbrou o que está lá dentro. E, por consequência de ver, pelo ponto de vista de Deus, o que está dentro, clamar a Ele para ficar livre disto, para a morte dele operar. Tem que buscar, tem que querer, desejar ardentemente a morte. Senão, Deus não vai fazer. Deus não vai chegar e empurrar a morte, sua morte em você. Jamais Ele vai forçar a barra, empurrar, convencer. Não. Ele oferece uma solução. Mas uma solução que nós temos que querer. Querer muito. Há uma solução. Mas esta solução envolve uma morte. Tudo que eu sou, que eu quero, meus planos, meus desejos, tudo vai para a crucificação. E crucificação, como já disse, mas vou repetir, como velho, dói. Crucificação dói. Cristãos que querem Deus passarão por coisas muito difíceis. Não pouco difíceis, não. Muito difíceis. Crente, quanto mais você ama Jesus e quer Jesus, quanto mais vai passar pelas coisas difíceis. Porque Deus não está amando você? Não. É porque Ele te ama. É por amor dEle que Ele faz isso. Porque Ele te ama, Ele quer te libertar desta vida pecaminosa. E a única maneira de se livrar de uma vida é a morte.
A única maneira de acabar com uma vida é a morte, uma morte. Esta morte, uma morte de crucificação. Mas junto com Cristo, agarrado nele, você passa os tempos mais difíceis. Um crente verdadeiro já gritou N vezes: Deus, não aguento mais, não aguento mais. Eu aposto, eu tenho coragem de dizer, todo crente que quer Deus e ama Deus, já gritou isso várias vezes. Deus, não aguento mais. Mas aguentou, passou. Porque crucificação é um processo doloroso, mas importantíssimo, essencial, porque a única maneira de ficar livre de eu, e você também, é a morte. Não tem outro meio, não evapora, não vaza. Só a morte resolve. E quando vive, peca, se expressa. Mas depois dessa morte vem a ressurreição, mais da vida de Deus. No lugar desta vida que não presta, na lacuna, na vaga, vem a vida de Deus e enche a gente cada vez mais, enche com mais, e nós passamos de ter uma nova vida operando. Passamos de reagir diferentemente. Lembro, anos atrás, eu acho que João já nasceu, muitos anos atrás, uma irmã querida falou comigo: David, cristianismo não é revelado em seu agir, mas em seu reagir. Aquele momento de pressão, de estresse, de dificuldade que sai, é o que está lá dentro. Exprimir a laranja, né? E sai suco. E quando Deus te exprime, as situações da vida, dificuldade, pressão te exprime, o que sai? Você é o Deus. Mas, irmãos, quando sai amor, justiça, paciência, está amadurecendo, está chegando, está ficando pronto, a vida está crescendo. Quando, no meio da fornalha, igual os 3 rapazes, lá no livro de Daniel, cujos nomes não vou tentar pronunciar, quando chega no meio do forno, do fogo, como o Filho do Homem, aparece lá, no meio do fogo, o Filho do Homem. Sai da sua boca palavras puras, gentis, amorosas. Está chegando lá. Chegando no alvo. Que é alvo aqui? Cristo. Cristo sendo torturado, espancado, ridicularizado, humilhado. Nada saiu da boca dele. Nem a expressão do rosto dele expressou ira, ódio, nada. E este homem que passou tudo por nós, está em nós. Tá, ele vive, ele pode ser, voltando para o assunto, a fonte de nosso viver. Cristianismo tem que ser isso, irmão. Não pode ser indo para um culto, obedecendo um monte de regras, lendo a Bíblia de vez em quando, carregando a Bíblia grande. Né? Não é isso. Cristianismo é sendo conformado à imagem, à mesma imagem,
vendo e refletindo com o espelho a glória do Senhor. Estamos sendo transformados. Essa transformação, aquele processo de morte e ressurreição, na mesma imagem, a imagem de Deus invisível, Deus perfeito, Deus que não peca. Olha só, irmão, nem sofre tentação. Deus, a vida de Deus, nem sofre tentação, imune à tentação. E este Deus vive em você, está dentro. Então, quanto mais nós enchemos com a vida dele e clamamos a ele, aplicar a cruz, colocar o fim de nós, temos que querer, irmão, a morte de Cristo operando em nós, para que a vida de Deus pode ser revelada por meio de nós. Isso é cristianismo. Cristo em nós. Cristo sendo visto, expressado, revelado. Ele foi revelado, Deus foi revelado em Jesus. Mas Ele quer ser mais revelado hoje em dia. Mais ainda, através, talvez 1 bilhão, não sei, muitos outros crentes que estão cheios da vida dele e deixando ele viver por meio deles e se revelar através deles ao mundo. Tudo bem, irmão, só isso que eu estava pensando, que privilégio é ter a vida divina. Mas esta vida divina não pode ficar só nem no canto, pouco influência. E nós tentando viver a vida cristã pela nossa própria vida. Nós temos que ter a vida de Cristo dominando o nosso viver. Temos que viver pelo Pai. As palavras que eu digo, eu não falo de mim mesmo. Imagine isso, irmão. Isso é nosso alvo. As palavras que a gente fala não podem ter origem de nós mesmos. Pensa nisso, irmão. Temos outra fonte de palavras, de sentimentos, de desejos, de tudo. E nesta fonte produzem justiça, retidão, mansidão, tudo que é as virtudes boas, agradáveis, são nele. Amém, irmão. Vou parar aí. Obrigado por ter me ouvido, viu? Tá? É um privilégio poder falar. Eu gosto demais de falar de Deus.